Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse nosso canal. Eu sou o professor Rodrigão e hoje eu preparei para a gente aqui um simulado especial sobre remédios constitucionais. Um assunto que cai muito em prova, os alunos têm muita dificuldade com ele. E aqui eu vou te dar dicas, macetes e orientações para que você entenda melhor esse tema, tá bom? Então já quero te chamar a se inscrever no canal, a deixar seu comentário. Também olha aqui na descrição do vídeo. Na descrição tem o quê? Tem o link das minhas redes sociais, tem o link desse material para que você possa baixar. E também tem uma coisa que o pessoal estava me pedindo muito. Ô Rodrigão, mas libera uma Constituição para nós aí. Deixei o link da Constituição para que você possa baixar. E te aconselho a usar a Constituição durante a aula para que você faça suas marcações, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá bom? Vamos para a aula aqui, porque aqui, ó, Direito Constitucional, meus contatos, né? Aqui lá no Instagram, Professor Rodrigão Aprovação, quiser uma orientação, quiser bater um papo comigo lá no direct. Aqui no YouTube, Professor Rodrigão, e aqui meu e-mail, profrodrigão@outlook.com. Vai ser uma alegria receber, né, sua mensagem. Então vamos lá aqui, ó. Nessa primeira parte eu vou fazer aqui um esboço teórico bem objetivo, tá bom? Então vamos lá. Ó, os remédios constitucionais estão em qual artigo? Eles estão no artigo 5º, certinho? Só que os remédios constitucionais, eles vão tutelar também o quê? Os direitos e garantias fundamentais, certinho? Direitos e garantias fundamentais. Os direitos e garantias, eles estão em qual artigo? Artigo 5º ao 17. Então o que eu estou te dizendo aqui, ó? Esse remédio, na verdade, esses remédios que estão localizados no artigo 5º, eles também são aplicados aos outros direitos e garantias fundamentais e a outros dispositivos dentro da própria Constituição, tá bom? Vamos lá então, para colocar aqui agora, deixa eu trocar. Ó, vou colocar aqui, ó, os conceitos. O que a gente precisa entender de forma primária acerca dos remédios constitucionais? Agora sim, eu vou trocar aqui, ó. Primeira coisa, que os remédios, eles são garantias aos direitos, tá? Garantias aos direitos. Observe aqui comigo o seguinte, ó. Não existe o termo direitos e garantias. Caso algum direito venha a ser violado, são as garantias que fazem com que esse direito ele seja restituído. Exemplo, nós temos direito de locomoção em tempo de paz, correto? Se esse direito ele for violado, qual que é a garantia que eu tenho que eu posso reaver a minha liberdade, o meu direito de locomoção? Ok? Habeas corpus, isso daí. Então observe que os remédios constitucionais eles são garantias aos direitos. Logo, e aí nós vamos anotar, né? Não existe, não existe direito sem garantia. E o inverso também é válido, tá bom? Não existe direito sem garantia e nem garantia sem direito. Porque eu posso chegar para você e falar assim, ó, vem cá, gente, vem cá, eu garanto o quê? Entenderam? Então, não existe direito sem garantia e nem garantia sem direito. E o último conselho que eu quero te passar, tá bom? Na verdade, os remédios constitucionais, eles são garantias, porém, eles não são exclusivamente, eles não são as únicas garantias. Então, vamos anotar isso daqui, tá bom? Então, ó, os remédios constitucionais, né? Ó, os remédios constitucionais são garantias, porém não são as únicas. Professor, então me dá um outro exemplo aí de garantia. Muito bem, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Vamos lá. Ó, existem outras. Exemplo, na forma da lei. Então, aqui. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor.
Que lei é essa? Não é? O Código de Defesa do Consumidor. Você não precisa saber qual lei que existe ou qual que não existe na hora da prova, ok? Só que o que é importante? Para você, né, entender melhor a aplicabilidade dos direitos, na verdade, dos remédios constitucionais, eu trabalhei essa parte introdutória justamente porque ela te dá a base, viu? E aqui eu vou comentar o seguinte: a nossa análise ela vai ser feita com base estritamente na Constituição, somente no que está escrito. A aplicabilidade das normas às vezes vai variar um pouco, tá bom? Mas o que cai em prova, na maioria delas é o quê? Letra da lei. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui juntos, tá bom? Ficou claro? E qualquer coisa deixa nos comentários. Outra coisa, por favor, deixa seu like, para mim é muito importante fazer o canal cresça cada dia mais, eu conto com você, tá bom? Vamos lá então. Ó, vamos lá nas questões. 1. Assinar a alternativa incorreta de acordo com as previsões da Constituição. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui vermelhinho. Então tá pedindo a resposta errada, tá? Ó, conceder-se a habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante, constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais de caráter público ou de instituições privadas, certo ou errado? Primeira coisa, qual que é o remédio aqui? É o habeas data, tá bom? Só que, aqui já vou te marcar, ó, resposta errada, letra A, por quê? O habeas data é o direito de informação, porém não em relação a instituições privadas. O banco de dados, ele pode ser de caráter público, ou seja, ele pode ser privado, porém ele está tendo uma amplitude, né, pública. Por exemplo, o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, não é do governo, mas é um órgão, na verdade é um banco de dados de caráter público, entendeu? Mas na hora da prova precisa saber do SPC? Não, basta saber que em relação ao habeas data não há que se falar em instituições privadas, viu? Instituições públicas ou de caráter público, só isso. Aí vamos voltar aqui, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui outra cor. Vou pegar um verde, sou palmeirense, né? Você observa a minha alegria. Então, ó, habeas data, direito de informação relativo à pessoa do impetrante. Eu fico brincando com isso daqui, porque o habeas data é o remédio da Ana Maria Braga, né? Um abraço para você, Ana Maria Braga, você que está assistindo minha aula, com certeza aprendendo direito constitucional, né? Enfim, vamos lá. O habeas data é o remédio mais você. Olha o coraçãozinho aqui, que bonitinho, ó, pra você ver, ó. Dá um print, mano, lá pra ela. Por que eu fico falando isso aqui? Porque efetivamente, como você já viu, ele é um remédio que pode ser utilizado só por você. Tá? Isso no texto da Constituição. Na prática, eu vou comentar de forma bem objetiva o que acontece. Por exemplo, suponhamos que o pai de alguém morreu, é o esposo. E eles estão precisando saber a senha do banco, né, saber valores que ele deixou e tudo. Ele não está mais presente, infelizmente. O que vai acontecer? Eles vão ter que impetrar um habeas data. Ok? Então, mas vamos nos ater ao texto da lei, porque na maioria das vezes é ele que cai na prova, 95% das vezes, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui para o slide. Então, habeas data é direito de informação. E outra coisa que o habeas data vai tutelar também, além dessa parte da informação, acho que vou colocar de verde também, aqui ó, informação, e também o que? Retificação da informação, ou seja, correção, se ela estiver errada. Ok? Então vamos lá. Nós já sabemos que a letra A está errada, então vamos lá nas outras. Letra B. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Ok, certinho. Isso aqui é novidade, né, professor? Agora vamos lá. Não, habeas corpus. Vou pegar aqui com marca texto. Ó. Habeas corpus serve para quê? Né? Para liberdade de locomoção, conforme nós já havíamos comentado, não é? Então, a liberdade de locomoção, isso. Quais são os tipos de habeas corpus que existem? 2, tá bom? O AHC preventivo, então, ó, alguém sofrer é o primeiro, então, habeas corpus repressivo, ou seja, a pessoa já foi presa, ou já teve sua liberdade restringida, mitigada, ou se achar ameaçado, ok? Se achar ameaçado,
Houve o cerceamento da liberdade aqui? Não. Então é o habeas corpus preventivo, antes de acontecer. Ok? Então aqui nós temos dois tipos de habeas corpus. Beleza? Vamos lá. Letra C. Conceder-se-á mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, o que nós estamos comentando aqui agora? Vamos lá, pegar aqui o marca-texto. Ó. Mandado de injunção. Para que serve o mandado de injunção? Vamos lá, então. Vou pegar aqui de vermelho, ó. Falta de norma regulamentadora, ok? O que é uma norma que regulamenta? É uma lei, não é? Não vai estabelecer? Então, assim, no lugar de norma regulamentadora, falta de lei, de direito previsto na Constituição. Como assim, professor? Vamos lá, nós temos assim, ó, proteção do mercado de trabalho da mulher na forma da lei. Isso é um direito social. A Constituição pediu que se fosse criada uma lei para regulamentar esse direito. Essa lei foi criada? Não. Então, caso alguma mulher queira resguardar os seus direitos em relação ao mercado de trabalho, ela pode impetrar o quê? Mandado de injunção. Falta de lei acerca de direito previsto aonde? Na Constituição. Beleza? Vamos lá, então. Jogando aqui de volta, ó. Em relação, deixa eu pegar aqui de verde, tá? Liberdades constitucionais, então o direito está previsto na Constituição, das normas inerentes a deixa eu trocar aqui, né? Nacionalidade, soberania e cidadania. Tranquilo? Então vamos lá. Letra D. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício do poder público. Então vamos lá. Qual que é o remédio constitucional aqui? Não é? Vai ser o mandado de segurança. Tá? O que o mandado de segurança tutela? Então vamos lá. Vou pegar aqui de vermelho, ó. Direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então vamos lá, vamos entender o que é direito líquido e certo. Tá bom? Vou pegar aqui um exemplo, ó. Vou pegar aqui de preto. Lembramos que você passou, você foi aprovado e você será também aprovado e aprovada em relação a um concurso. Ok? O concurso dispunha de 100 vagas. Você passou no 5º lugar. Tudo bem, está aprovado. Só que você ainda não foi chamado. E você está vendo o prazo, né, de validade do concurso esgotar e até agora nada. O que você vai fazer? Você quer liberdade? Não, você já tem, então você não vai impetrar habeas corpus. Você quer habeas data? Não, porque a informação você já tem, né? Então você vai impetrar o quê? Um mandado de segurança. Esse daqui é um mandado de segurança individual. Depois a gente comenta sobre o mandado de segurança coletivo, tá? Em relação, eu posso até comentar de forma bem rapidinho, em relação ao mandado de segurança coletivo, é a mesma coisa aqui, né? O que o mandado de segurança coletivo ele vai ajuizar, né? Um direito que você tem e que não pode ser, né, resguardado nem por habeas corpus, nem por habeas data. Então vai ser o quê? Mandado de segurança, tá bom? E um detalhezinho aqui, só para fechar essa parte em relação ao mandado de segurança coletivo, o que vai mudar do individual para o coletivo é o quê? Quem é que pode impetrar, viu? Então vamos lá, vamos voltar aqui para a gente terminar de explicar tudo. Então, quando você vai impetrar mandado de segurança contra quem? Contra algum particular? Não. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for quem? For. Vamos lá. Primeira coisa, autoridade pública, certo? Ou 2, agente de pessoa jurídica. O que é pessoa jurídica? Empresa. Empresa. Então, funcionário de empresa que foi contratada pelo poder público, ok? Então fique atento com isso aqui. É empresa privada? Sim, mas ela foi contratada, ela está exercendo alguma função do poder
público. Então, logo o que acontece? Eu não consigo impetrar mandado de segurança contra ato de particular. Fique atento a isso, tá bom? Só em relação a atos do governo. Então, vamos lá aqui. O que eu tenho nesse quesito? Então, você vai impetrar mandado de segurança. Você tem um direito líquido e certo. É um direito que você tem e que não dá para ser tutelado, né, por habeas corpus nem por habeas data. E aqui uma diferença que eu quero te mostrar aqui é o seguinte, ó, antes de falar sobre o mandado de segurança coletivo. Rapidinho. Borracha, isso. Ó, qual que é a diferença? Quando que eu vou utilizar mandado de segurança e quando que eu vou utilizar o mandado de injunção? É muito simples. Vai ser aqui, ó. Quer ver? Pegar, não é marca-texto, isso, caneta. Eu vou pegar azul. Ó, a diferença está aqui, ó. A lei. Se a lei existe e está sendo violada, eu vou entrar com mandado de segurança. Agora, se a lei não existe, eu vou entrar com o quê? Com mandado de injunção. Como é que eu vou saber se a lei não existe, professor? A questão vai trazer. Ela tem que trazer, senão a gente não é? As provas que a maioria não cai em jurisprudência. E outro detalhe aqui, ó. Vamos lá, mandado de segurança, regaço, mandado de segurança com C é uma maravilha, né? Mas é o que eu estava pensando no coletivo. Então, vamos lá. Borracha, isto. Vai lá, caneta, isso. Mandado de segurança coletivo. Quem é que pode impetrar? Qual que é o macete? Vamos lá, vamos pegar aqui de verde. Isso. Macete esse daqui, ó. POA. Isso, quase não saiu o A. Ó, vai ser partido político com representação no Congresso, ou seja, tem que ter um deputado ou um senador, ok? Deixa eu apagar esse negócio ali para ficar tudo na mesma linha. Isso. Vamos lá. Apanhando aqui mais do que a zaga do Palmeiras, né? Mas enfim, vamos lá. Ó. Tudo bem. Depois dessa parte aqui, ó. Então, com representação no Congresso. Então, precisa ter um deputado ou um senador. Não precisa ter os dois, tá? O E vai ser o quê? Entidade de classe, por exemplo, a OAB, né? Não é um sindicato, é entidade de classe. Agora aqui o sindicato, organização sindical, o que é um sindicato? E esse daqui, ó, associação legalmente constituída. Opa, eu tô aqui no finalzinho, não sai de jeito nenhum. Vamos lá, associação, isso. Legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ok? Esse aqui é pelo menos, não é. Esse aqui é máximo, é mínimo, né? Esse aqui é o mínimo. Então, se vier na prova falando assim, até um ano, tá certo? Não, é a partir de um ano. E o que mais cai em prova? Vamos lá, deixa eu pegar aqui para você, ó. Esses dois, tá? Só que muito mais esse daqui. Vou colocar aqui, ó, 95% esse daqui, 3% e esses dois aqui 2%, tá? Então a relevância maior justamente nesse e justamente aqui, ó, no tempo, pelo menos um ano, viu? Então vamos lá. 2. Anastácio, brasileiro nato, após completar 18 anos de idade, alistou-se como eleitor junto ao competente da Justiça Eleitoral. Ok. À luz da sistemática constitucional, afeta aos direitos e garantias fundamentais, a condição de eleitor de Anastácio era imprescindível para que ele pudesse ajuizar. Então vamos lá. Essa parte aqui de brasileiro nato, isso aqui foi só uma questãozinha, só para tentar, né, chamar a sua atenção. Mas o fato que me interessa aqui em relação aos remédios está aqui na idade, ó, 18 anos, ok? Nós sabemos que em relação a essa parte aqui, e esse detalhe aqui, ó, alistou-se como eleitor. Então, nesse quesito aqui, para, né, propor a ação popular, e aqui já dando a resposta, né, nós sabemos que a ação popular ela só pode ser implementada por cidadão.
E cidadão no Brasil se dá o pleno gozo a partir dos 18 anos, tá? Que ele vai ter capacidade eleitoral ativa, que é votar, e capacidade eleitoral passiva, de receber voto. Com 18 anos já pode ser candidato a vereador, correto? Então, nesse quesito aqui, professor, essa parte aqui, ó, de brasileiro nato, isso daqui influencia alguma coisa em relação aos remédios? Não. Vai ser nato ou naturalizado, tá? Deixa eu te dar um exemplo aqui bem rapidinho. Por exemplo, ó, vamos lá. Uma criança de 10 anos, ela pode ter nascido no Brasil, mas ela com 10 anos, ela é cidadã ainda? Não. E, por favor, não confunda o conceito sociológico com o conceito do direito, tá bom? Em relação ao direito constitucional, quem é que está no pleno gozo dos direitos políticos? Com quantos anos? Isso, 18 anos. Muito bem. O que acontece aqui nesse quesito? Uma criança, mesmo sendo nata, ela não pode ainda, né? Ela não está no pleno gozo dos direitos políticos. Enquanto a pessoa de 36 anos, por exemplo, naturalizada, ela é cidadã, porque ela já está no pleno gozo dos direitos políticos, ela não tem nenhum processo contra ela. Entendeu a lógica? Então não tem nada a ver nato e naturalizado aqui. Isso foi só para chamar a sua atenção. Então, vamos voltar aqui, eu já dei a resposta, não é? Então vai ser o quê? Letra D, ação popular, tá bom? Não é mandado de segurança, mandado de junção, habeas corpus, nem habeas data. Vamos lá. 3. À luz da Constituição Federal, assinale a afirmativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Então vamos lá, vamos só destacar, pegar aqui de vermelho, ó. Direitos e garantias fundamentais, vai de qual artigo até qual artigo? Hein? Eu traço com a maravilha, né? Artigo 5º ao 17. E aqui, qual que é a lógica? Ó, a gente tem que ficar esperto, porque tem algumas bancas que elas colocam lá direitos e garantias fundamentais e entendem como o artigo 5º, mas a gente sabe que é do 5º ao 17. E tem que ser muito específico no seu estudo, tem que ser detalhista mesmo, sem ser paranoico. Mas enfim, vamos voltar para a aula. Mas faça as coisas com muito vigor, com muito detalhe, com muita atenção, tá bom? Vamos lá, ó. Então, deixa eu aqui, nós estamos querendo a resposta certa, né? Deixa eu apagar, senão isso ficou muito feio. Então, a afirmativa correta. Vamos lá. Não se admitirá a ação privada nos crimes de ação pública. Certo ou errado? Errado, tá bom? Porque será admitida, viu? Ação privada nos crimes de ação pública. A ação é o processo. Então, como assim, professor? Me explica isso. Rapidinho. Alguns tipos de crime é o Estado que quer punir. Por exemplo, homicídio. Homicídio, quem oferece a ação, quem oferece a denúncia é o Estado. O Estado faz através de quem? Do Ministério Público. Só que a ação tem um prazo de prescritibilidade, senão a pessoa vai ficar impune. Se o Estado não oferecer a denúncia no prazo certo, será admitida ação privada, portanto, um particular, no crime de ação pública. Beleza? Então tem errado, letra A. Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide. B. Cabe mandado de segurança sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Certo ou errado? Errado, não é? Mandado de segurança serve para liberdade de locomoção? Não, liberdade de locomoção o quê? Habeas corpus, então aqui está errado. Então, vamos lá. C. Conceder-se a mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Certo ou errado? Certíssimo. Letra C, correto? Então, mandado de injunção. Mandado de junção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos constitucionais, das normas de nacionalidade, soberania e cidadania. Correto. Então, resposta certa, letra C. Letra D. São gratuitas as ações populares, ações civis públicas, habeas corpus e habeas data. Errado, tá? Não é ação popular, eu vou marcar ela aqui. Ação civil pública também não. E um detalhezinho importante, deixa eu apagar essa parte toda aqui, essa tinta toda, ó. Rapidinho em relação à ação popular. Ó. Ela pode ser gratuita? Pode. Vai depender da má-fé, ou seja, do interesse deliberado de prejudicar alguém. Então, qual que é a lógica? E a questão tem que trazer isso.
Má-fé. Se houve má-fé, é uma ação que vai pagar. Então, se houve má-fé, paga. Se não houve, não paga. Tá? Então, é muito simples. Letra E. A Constituição Federal não prevê a possibilidade de impetração de mandado de segurança coletivo. Aí que nós sabemos que o erro é aqui. Ok? Porque prevê sim. Vamos lá, 4. De acordo com a Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta. Então vamos ver, ó. Letra A. Ao partido político sem representação no Congresso Nacional é assegurado o direito de impetrar mandado de segurança coletivo? Certo ou errado? Errado, não é? Porque é o partido político com representação no Congresso Nacional. Então, letra A, errada. B. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados a garantia do contraditório e ampla defesa. Aqui, ok, certinho, letra B. Tá? Litigante é quem processa e quem é processado. Então, eu estou num processo, né? numa disputa judicial. O contraditório e ampla defesa. Isso daqui é chamado de quê? Devido processo legal, ok? Então, assim, o que eu tenho com isso? O contraditório é a possibilidade de contra-argumentar. E como é que num processo eu contra-argumento? Mostrando as provas. Então, nesse momento, eu estou utilizando a apresentação de provas. A ampla defesa é eu me defender de todas as formas, né? Eu vou questionar a testemunha, eu vou pedir um recurso, enfim, tudo que for no âmbito da lei que eu puder usar para me defender será válido. Então, a todos, seja em processo judicial, administrativo, em todos, é assegurado o contraditório e a ampla defesa, beleza? Vamos lá. C. O mandado de junção é garantido a todos que pretendam retificação de dados, certo ou errado? Errado. O mandado de junção é falta de norma regulamentadora. Retificação é para quem? Habeas data. Então aqui está errado. Letra D. É garantido a qualquer cidadão o direito de obter gratuitamente as ações de mandado de segurança e mandado de junção. De obter de forma gratuita mandado de segurança e mandado de junção? Não. Nós já sabemos que as únicas ações que são gratuitas são o quê? Habeas corpus e habeas data, tá bom? Letra E. Nos processos administrativos que tenham por objeto apurar atos de improbidade administrativa, não será permitida a garantia do contraditório. Errado. Tá? Eu já comentei com você. A todos será garantido o contraditório, ok? Então, tranquilo. E um detalhe, ó. Deixa seu like aí, me ajuda a crescer o canal, deixa seus comentários, viu? Obviamente não dá tempo de ver tudo aqui, mas se vocês quiserem eu posso gravar outro vídeo, eu quero ver os seus comentários aí, para que a gente possa ir interagindo, beleza? Vamos lá na saideira aqui então, ó. Por determinação constitucional, são gratuitas as ações de quê? Isso aqui ficou fácil para nós, né? Mandado de segurança, não. Habeas corpus, sim. Mandado de segurança, não. Habeas data, sim. Habeas corpus e habeas data, resposta da letra C. Mandado de segurança individual, mandado de segurança, habeas data e mandado de segurança coletivo. Não, tá? Só lembrando aqui que o habeas data tá bom? Então assim, ó, te agradeço a presença, espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha aprendido, tá? Qualquer coisa, deixa seus comentários aí. Vídeos aqui toda semana, pode compartilhar, me segue lá no Instagram, manda a sua sugestão de vídeo, porque vai ser uma honra fazer essa aula para você, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, valeu!